Vamos começar então trazendo mais informações para você que nos acompanha. A Polícia Federal fez mais uma etapa da operação que investiga as fraudes no INSS. Quem está acompanhando essa história é a nossa Janaína Camelo, que vai trazer então as informações de mais essa fase da operação. Conta aí, minha amiga, seja muito bem-vinda. Muito boa tarde para você, Evandro, para todo mundo. Pois é, mais uma fase, da Operação Sem Desconto. E aí, essa operação deflagrada hoje cumpre 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados ali de prisão preventiva, e tudo isso acontecendo em vários estados. Olha só, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraíba, Pernambuco, Maranhão, Minas Gerais e aqui no Distrito Federal. Lembrando que a investigação da Operação Sem Desconto e de desvios, do INSS, acontece no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque envolve autoridades com foro privilegiado. Quem está cuidando desse caso ali no STF é o ministro André Mendonça. Então, foi ele que autorizou essa nova fase da operação que foi deflagrada hoje. Um dos alvos de destaque dessa operação é o senador Everton Rocha, senador do PDT pelo Maranhão. Ele é o vice-líder do governo lá no Senado, então ele foi alvo de busca e apreensão. Houve essa busca e apreensão na residência dele aqui em Brasília, no Lago Sul, que é um bairro nobre aqui de Brasília, onde foi apreendido inclusive um dos veículos que estavam na garagem ali da casa do senador, e também na residência dele no Maranhão. A Polícia Federal, Evandro, nessa investigação sobre o senador Everton Rocha, definiu o senador nessa investigação como possível sócio oculto no esquema de desvio de dinheiro do INSS. E diz o seguinte, que ele é suspeito de ter feito negócios com alvos investigados no esquema. Além do senador, também uma das prisão preventiva, foi contra Romeu Carvalho Antunes. Ele é o filho do careca do INSS, que é o Antônio Carlos Camilo Antunes. Outra prisão, nesse caso uma prisão domiciliar, Aldroado Portal. Ele era, até hoje, ele era o número 2 ali do Ministério da Previdência. Ele era o secretário executivo, mas ele acabou sendo exonerado logo depois que essa operação foi deflagrada. Inclusive, ele já trabalhou no gabinete do senador Everton Rocha tempos atrás, tá? Outro alvo ali também de busca, o advogado Eric Fidelis. Ele é filho do ex-diretor do INSS, André Fidelis. Nessa investigação, a Polícia Federal alega o seguinte, que a nova fase da operação busca aprofundar as investigações da operação Sem Desconto, esclarecer a prática dos crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e delapidação patrimonial. Evandro. Ô, Janaína Camelo, eu quero saber também sobre uma outra informação. A polícia localizou em uma planilha o registro de repasses de R$50 mil do careca do INSS para Aldroado Portal, que é o ex-número 2 do Ministério da Previdência. Quero saber detalhes também dessa situação que expõe mais um integrante desse setor. Pois é, Aldroado, que ele foi então exonerado hoje, está em prisão domiciliar. O que a investigação encontrou? Uma planilha ali do careca, nos alvos de busca e apreensão ali do careca do INSS, e uma planilha de pagamentos. E aí está descrito nessa planilha, por exemplo, o pagamento de R$50 mil. Exatamente dessa forma, Evandro, abre aspas, ADRO, ADRO. Está escrito dessa forma, e aí a Polícia Federal entendeu nessa investigação que se trata de Aldroado, E aí diz o seguinte na investigação, que a suspeita é de que ele, que era o número 2 do Ministério da Previdência até hoje, recebeu então propina do careca do INSS nesse esquema todo de desvio de dinheiro. Aldroado fez movimentações suspeitas de valores elevados também na conta bancária dele, foi o que a Polícia Federal também identificou. Isso está em um disco rígido que foi apreendido com o careca do INSS meses atrás, no dia 23 de abril. E nesse disco rígido foram encontradas várias planilhas de pagamentos a fornecedores. E aí, segundo a Polícia Federal, diversas planilhas com controle de movimentação financeira de associações e de empresas do próprio investigado Antônio Carlos Antunes, careca do INSS, além também de pagamentos
a pessoas físicas e jurídicas. Entre esses pagamentos, esses 50 mil reais, a Adroaldo é o que a investigação identificou. Viu, Evandro? Você. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Um abraço para você. Adroaldo é o nome dele, então, né? Eu falei no comecinho ali, Adroaldo é Adroaldo. Agora, Langani, eu quero que você traga a sua avaliação sobre mais detalhes que vão aparecendo desse esquema, mostrando repasses de dinheiro, um protagonismo bastante intenso do conhecido Careca, do INSS, nessa distribuição e a participação de cada vez mais pessoas ligadas a autoridades importantes aqui no país. Exatamente, né? A gente vê agora nome de senadores, né? Então, Evandro, isso comprova uma hipótese que aqui no 3 em 1 a gente levantou desde o início, que não se tratava de uma corrupção isolada, mas uma corrupção sistêmica envolvendo vários atores e principalmente a classe política, como foi no Petrolão e como foi no Mensalão. O Careca do INSS, ele é apenas um intermediário, ele não é a ponta final. Ele era uma espécie ali de Marcos Valério, que foi para o Mensalão, ou como outros lá, o Renato Duque no Petrolão. Ele é um intermediário, então tem que ir atrás daqueles, dos caciques, né? E que esses caciques, evidentemente, são muito poderosos, são muito blindados e estão no meio político. E a Polícia Federal, evidentemente, faz um bom trabalho nessa investigação. Evandro. Ô Zé Maria Trindade, seja muito bem-vindo, boa tarde, meu amigo. Nós acompanhamos nessa fase da operação buscas e apreensão relacionadas ao senador Everton Rocha, do PDT. E havia um pedido da Polícia Federal à Procuradoria-Geral da República para uma prisão preventiva do senador que não foi autorizada pela PGR e por isso não foi cumprida. O senador diz que está colaborando com as investigações e que garante que não haveria nenhuma irregularidade, mas há muitas pessoas ao redor dele que teriam recebido esse repasse, o que coloca então o senador também no centro das desconfianças relacionadas aos desvios do INSS. O quanto essas investigações vão expondo cada vez mais a atuação da classe política para que os sindicatos e associações tivessem acesso às folhas, aos pagamentos desses aposentados e conseguissem fazer os descontos sem que eles fossem autorizados, hein, Zé? Boa tarde. Pois é. Muito boa tarde a todos. Quando eu disse aqui de que ninguém rouba 6 bilhões de reais aqui em Brasília se não tiver um lastro político muito forte. As excelências é que comandam esse processo de roubo de dinheiro público. E aí muita gente, você exagerou porque não existe prova. Não precisa de prova. As evidências são medidas muito importantes e de muito dinheiro. Eu queria chamar a atenção aqui para um hábito, cultura ou um jeito político de sempre por aqui. Um partido político domina um ministério, no caso o PDT. Veja bem que o ex-ministro, que foi demitido presidente do PDT, o vice dele, né, que era o secretário-geral Vore do PDT, que agora assumiu o ministério, e assim por diante. Quer dizer, vira um feudo partidário, que é o partido do senador investigado, né, o Everton de Castro. Ele, Rocha, ele na verdade representa um elo nessa cadeia. Quero te dizer que não vai achar muito rastro, não. Esse pessoal é inteligente, especializado e muito experiente em desaparecer dinheiro. É igual aquele mágico que, olha, cadê? Não viu? 6 bilhões saem assim e não sabe de quem. Isso aí é uma raridade encontrar. Corrupção não tem recibo, não tem nota fiscal, né? E de vez em quando tem uma possibilidade de escapar ali uma ou outra prova. Isso sempre me feriu aqui. Ver que um determinado partido, o PTB no Ministério do Trabalho, o PP no Ministério da Saúde, e não é para melhorar o país. Aí eu ficava imaginando, gente, por que esses políticos lutam tanto por uma pasta, às vezes uma pasta inocente, como o Ministério do Trabalho? Aí a gente veio o PTB vendendo carta sindical por 8 milhões de reais, encheu o Brasil de carta sindical. Então, assim, são feudos e a gente vê claramente que o PDT domina ainda o Ministério da Previdência. É para melhorar a vida do aposentado? Esse interesse do PDT
pelo Ministério da Previdência é para melhorar a aposentadoria do país, sanear a Previdência que está com dificuldade. Não, é exatamente para fazer caixa eleitoral e fazer esse trabalho. Eu vou antecipar e dizer que existem outras excelências envolvidas nesse processo. Ninguém derrama 6 bilhões de reais assim, sem o apoio de excelências que mandam na política por aqui. Agora, o Fábio Piperno, o presidente da República e o governo federal tentam construir a mensagem de que eles estão ou são os maiores interessados nas descobertas que são feitas pela Polícia Federal e na punição dos possíveis responsáveis. Inclusive, se dentro desse pacote de responsáveis existir algum familiar ou parente de alguém da presidência da República. E eu quero saber de você se isso é um desejo de fato ou se é uma preocupação com um ano pré-eleitoral. Eu acho que, veja, a gente pode não acreditar em boas intenções de ninguém, né? Boas intenções gratuitamente, por questões aí de, afinal de contas, temos espíritos elevados e tal. Vamos partir para o mundo real, para questões pragmáticas. É óbvio que o calendário eleitoral ele vai ditar uma série de providências também nisso. Na leva de presos, punidos e daqueles que receberam a visita da Polícia Federal nessas operações de busca e apreensão, naquele pacote realizado no mês de novembro, eu me lembro, por exemplo, do envolvimento de um deputado chamado Euclides Petersen, lá de Minas Gerais, aliado do senador Cleitinho. E o que fez o senador Cleitinho imediatamente falou: bom, é meu aliado e se tiver alguma culpa nisso, ele que responda à justiça. Eu não tenho responsabilidade não em relação a ele. É meu aliado, mas se houve algum mal feito, o problema é dele. O senador Cleitinho também é pré-candidato ao governo de Minas. E ele está muito correto. Ou seja, se um aliado tiver problemas, tiver cometido um ato ilícito, o aliado que responda. Da mesma forma, essa turma do PDT envolvido, e o Zé lembrou muito bem, porque eu já falei muitas vezes lá atrás, eu sempre critiquei a nomeação de Carlos Lupe para o Ministério da Previdência. Eu acho o Carlos Lupe um péssimo quadro, alguém, da vanguarda do atraso, e está ficando cada vez mais claro que o partido montou, sim, um feudo ali e que opera de forma ilícita, sim. A gente está falando de alguns que foram demitidos aí no meio do ano e de gente que foi nomeada há pouco tempo que também está envolvida nisso. Então, é necessário fazer uma faxina e mandar essa turma para a cadeia. Porque esse esquema, ele já vem de muito tempo, esse negócio tem mais de 10 anos, está enriquecendo muita gente e ainda tem muito político para ser pego pela Polícia Federal. Pena que a Polícia Federal não pôde hoje mandar para a cadeia o senador Everton, porque a PGR e o STF entenderam que não seria o caso. Ô Bruno Musa, esse esquema expõe mais uma vez também o quanto a alocação de partidos em instituições, institutos, em locais importantes, em autarquias importantes no país, favorece a corrupção. Mais uma vez, a gente tem mais uma história de gente que entra em partido, segundo a Polícia Federal, para garantir que a partir dos desvios, essas pessoas poderosas tenham acesso a cada vez mais dinheiro, enquanto as pessoas simples sofrem com descontos em seus recebimentos do INSS. Evandro, primeiro, você falou mais bonito do que o que eu sempre tento colocar. Quem gera essas diferenças sociais, em grande parte, é o próprio Estado. E o Estado nada mais é do que essa burocracia, esses tecnocratas que eu sempre repito. Saia do mundo abstrato. Quem é o Estado? Quem são essas burocracias? Quem são essas autarquias? A autarquia não sai por aí fazendo coisas sozinha, a gente não dá bom dia, boa tarde, boa noite para ela na rua. Ela não existe. Ela é formada por pessoas com nome, com CPF, com interesses de poder e com os incentivos perversos da política que permeiam todas as suas ações e permitem que ele consiga centralizar esses recursos na mão deles
para que eles permaneçam no poder. É algo que parece óbvio, mas lógico que eles usarão outro tipo de discurso. A autarquia está aqui para te ajudar. A indicação é justamente daquela pessoa que mais entende sobre previdência, sobre, enfim, qualquer outra autarquia que a gente possa entender. Mas quando a gente vai conhecer o CPF que comandam essas autarquias, muitos deles sequer trabalharam com o que aquelas autarquias foram criadas ou são dedicadas para solucionar algum tipo de problema. Ou seja, todos os incentivos perversos dentro da política são feitos para manutenção do projeto de poder, centralização de um orçamento cada vez mais trilionário, onde eles distribuem uma pequena migalha para grande parte da população, para que eles se sintam, de alguma maneira, amparados. De alguma maneira, o grosso da coisa está sendo distribuído entre eles, de maneira bonita, com palavras e atos que nunca vão parecer o que de fato é. Eles dão R$5 para alguém e tomam 10, através do imposto e através da inflação. E esses 10 é mais arrecadação para eles. Mais arrecadação para eles, mais projeto de poder. É assim que é feita a política, independente do lado que você seja. E essa operação ela acontece 6 meses depois de uma apuração exclusiva do nosso Bruno Pinheiro, aqui na Jovem Pan. E o Bruno vai contar um pouquinho mais sobre as mensagens que trouxeram ali à tona o nome do senador Everton Rocha. Eu lembro, inclusive, do dia que você contou tudo isso ao vivo aqui pra gente, Brunão. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Que bom tê-lo aqui no 3 em 1 depois de algum tempo. Ótima tarde também, Evandro. Que bom estar de volta. Você, os nossos comentaristas, aqui no estúdio, o José Maria também, e a quem nos acompanha. No finalzinho do mês de maio, exato, aqui mesmo na Jovem Pan, nós exibimos algumas informações. Eu conversava com alguns representantes de algumas entidades que citavam: olha, nós estamos errados, mas não é 100%. Nós só conseguimos isso porque dentro do Congresso alguns nomes nos ajudaram a chegar até lá. E o nome do senador Everton Rocha, lá no mês de maio, já era citado entre esses representantes de entidades que ele tinha uma ligação, de acordo com essas fontes ouvidas pela Jovem Pan, justamente nos consignados, que era essa ala que será investigada no ano que vem na CPMI do INSS. Agora, além de o Everton Rocha, tem outras mensagens que foram compartilhadas entre representantes de entidades. Vamos rever então, Evandro, essas mensagens que tivemos acesso, onde um assessor de um parlamentar faz uma cobrança a um diretor de uma entidade para que um repasse seja realizado. Ele chega a sugerir o local do encontro. Aqui já é um comprovante no valor de R$50 mil enviado para um assessor de um parlamentar que, horas antes, ele faz uma cobrança. Se o encontro seria na Câmara dos Deputados ou seria em um outro local. E aí as conversas vão subindo o tom, dizendo que se o repasse não fosse feito, se eles não se encontrassem para tomar esse café, o tom ficaria mais acima, o negócio ficaria ruim. E aí o que eu ouvi é justamente isso, que tinha um repasse entre 20 mil a 50 mil para esses parlamentares que recebiam através de algumas associações via assessores para conseguirem dar o suporte. Então, como funcionava? Essas entidades acessavam o Congresso Nacional, esses representantes conversavam com os bancos que tinham esse acesso, esse dinheiro voltava para as entidades e também tinham alguns servidores e alvos da operação de hoje dentro do INSS que conseguia dar esse aval, esse ok. Então, lá no mês de maio, nós já exibimos esse esqueleto, justamente o que hoje a operação da Polícia Federal refletiu, ligando a um senador da República, e o que diz o relatório é que o senador Everton Rocha, de acordo com a investigação da Polícia Federal, tinha uma espécie de uma liderança dentro desse esquema criminoso, até por conta da sua influência dentro do Congresso Nacional. E para a gente finalizar, Evandro, a Alcolumbre, após essa operação das últimas semanas, estabeleceu 100 anos de sigilo nas imagens do Congresso Nacional. Então, nesta geração, nós não vamos conseguir saber quem acessou o gabinete de Everton Rocha, se esses empresários e alvos desta investigação do INSS tiveram lá no gabinete do senador. A Alcolumbre já reforçou para os seus aliados, secretários e integrantes da CPMI do INSS que não vai retirar esse sigilo. Então, será necessário mais de uma vida para sabermos se os envolvidos no roubo do INSS acessaram ou não o Congresso
nacional, Evandro. E com certeza, obviamente, esses idosos que foram prejudicados não estarão mais aqui para ver essa história talvez ser contada de uma maneira diferente, né, Bruno Pinheiro? Obrigado pelas informações, meu amigo, pelas tuas apurações, por tudo que você sempre traz aqui para o nosso 3 em 1. Um grande abraço para você. E isso traz uma nova indignação, né, Alan Gani, que é a facilidade com que as autoridades têm de colocar sigilo sobre informações que são de acesso público, que são informações que deveriam estar estampadas na cara de cada um, principalmente nos momentos em que há irregularidades. Aí se tem alguém, de maneira individual, que vai lá e tem poder e autonomia para falar, não, ninguém vai acessar isso aqui, por 100 anos ninguém vai saber o que aconteceu nesse gabinete. E aí cabe ao nosso trabalho, né, Evandro? Porque a gente tem que ser vigilante. Há pouco tempo a gente viu também sigilo no caso do Banco Master, devido à pressão da sociedade, da mídia, voltaram atrás, né? Pressão da imprensa. E aí, novamente, né? Isso é um absurdo, colocar esse caso sob sigilo e aí, novamente, o papel da imprensa refletindo as vozes da sociedade, porque é nosso dinheiro, no final das contas, que está lá, né? Quando a gente fala também do desvio, do roubo aos aposentados, é com o nosso dinheiro. Então, o nosso dinheiro poupado para financiar as aposentadorias, eu quero que o meu dinheiro poupado seja que chegue na ponta para os aposentados. Porque um dia eu também vou me aposentar, eu quero que a geração que esteja trabalhando também use o dinheiro para financiar quando eu estiver aposentado. Agora, não, o meu dinheiro está sendo utilizado para as benesses aí, né? Os privilégios de vários políticos com as suas vidas absolutamente luxuosas. Então, direito da sociedade a gente saber e não está sob sigilo essa investigação. Agora 4h25, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, nas outras plataformas seguimos. Fala, Piperno. Olha, sobre esse gráfico, né, que o Bruno acabou de mostrar, eu, desde o início, venho chamando atenção para o papel relevante, tá aí, ó, nesse esquema dos bancos, porque os políticos são malandros, a gente sabe. No INSS tem corrupção adoidado há muito tempo, isso também é fato. Aí vem as entidades, muitas delas já pilhadas aí na corrupção, né? Muitas delas já investigadas. Mas faltava uma ponta nisso aí, porque nenhuma delas tem o domínio, o controle sistêmico de como a coisa funciona. Como é que você vai retirar o dinheiro do caixa do INSS para fazer chegar ao corrupto, descontando do pobre do aposentado? Então, precisaria haver alguém com expertise sistêmica. É aí onde entram os bancos. O dinheiro tem que passar pelos bancos em algum momento. Então, é preciso que eles sejam investigados também. Quanto aos políticos, isso não surpreende absolutamente nada. Não? Eu falei aqui ontem que no dia que um pré-candidato disser que ele vai extinguir, vai fechar, por exemplo, a Codefasf, a candidatura dele é implodida na hora. Por quê? Porque há algumas estruturas de poder que elas atendem de forma solidária políticos de todos os espectros. Então vamos pegar, por exemplo, Jacques Wagner, um político de esquerda, Renan Calheiros, um político de centro, Esperidião Amin, um senador de direita. Há quanto tempo os três estão lá no Senado? Há muito tempo, quer dizer, alguns deles há décadas. E será que, por acaso, nenhum deles, em algum momento, desconfiou da atuação do senador Everton? Exatamente. Ô, Bruno Musa, eu quero saber também a tua avaliação sobre essa decisão, sobre esse envolvimento e o fato do envolvimento não ter a transparência devida por conta dos sigilos impostos. Pois é, isso do sigilo realmente deveria ser batido muito mais forte por todos nós da sociedade. Nós estamos falando de coisas que nós financiamos. Todos nós, todo e qualquer pagador de imposto financiou esse tipo de coisa. Qualquer tipo de sigilo não deveria existir nunca. É aquilo que eu sempre venho falando. Me parece que no Brasil nós invertemos a lógica. O servidor público, que vem de servir ao público, ao pagador de imposto, simplesmente encabeçou ali aquela pirâmide e é como se nós, que somos obrigados a financiar, não pudéssemos sequer saber para onde nosso dinheiro está indo. Em várias instâncias do orçamento é assim. Nós não sabemos se, de fato, aquele dinheiro
que é cobrado para o INSS, para a saúde pública, para a educação pública, para a infraestrutura, enfim, para cada um dessas autarquias que você mencionou anteriormente, nós não sabemos para onde ela vai, porque o dinheiro serve para tampar o buraco daqui, o rombo da Previdência de 400 bi dali, o Ministério daqui, ou seja, há um absurdo dentro do orçamento público. Então, me parece que nós deveríamos aqui ser muito mais ativos, e aqui eu estou falando enquanto base de sociedade, todos nós a cobrarmos efetivamente sobre isso. Ok, você quer que eu financie obrigatoriamente? Agora nós estamos prestes a descobrir mais um, hein? Eu vou falar um esquema de corrupção, mais um esquema de corrupção bilionário ao longo das últimas décadas no Brasil, e a gente simplesmente não pode saber. Como assim? Ou seja, como você muito bem falou, Evandro, os aposentados, os velhinhos, pagarão mais uma vez com o trabalho que ele fez durante uma vida inteira. Muitos sequer estarão vivos aqui e eles não podem saber para onde foi o dinheiro. Vejam que todo e qualquer tecnocrata se põe muito, mas muito acima do cidadão brasileiro de bem. Agora, o Alan Guedes quer fazer uma correção aqui. É que a gente estava discutindo sobre o lance do Supremo, né? Houve uma pressão para que o caso viesse à tona, mas depois o Supremo impôs o sigilo por meio do Dias Toffoli. Exatamente. Então, o caso do Banco Master continua sob sigilo, infelizmente. Agora, Zé Maria Trindade, como é que é esse dispositivo, né, do sigilo e o quanto isso repercute também para a opinião pública? Porque a impressão que a gente tem é que os parlamentares não estão muito preocupados com isso, não. A preocupação mesmo é manter o corporativismo. Olha, o sigilo, em certas ocasiões, ele é definido por normas, né? Normas de processo e até constitucional. Por exemplo, quando envolve família, né? Menores, isso automaticamente a vara de família ela é quase toda em sigilo. Até porque são assuntos que não interessam muito aos outros. No caso de um sigilo que é adotado pelo Supremo e tal, de uma coisa tão grande, é porque envolve ainda investigados e dados bancários, fiscais, que são garantidos sigilo por lei, né? Então, estou falando de normas. Aí o juiz pode interpretar que determinado assunto pode quebrar, abrir sigilo de pessoas que não estão investigadas. Esse caso do Banco Master é muito interessante. Hoje eu ouvi uma história muito interessante sobre esse caso do Banco Master e das fintechs, porque as fintechs não prestavam contas para o Banco Central. Então, nesse caso, a investigação era sobre organização criminosa, que estava no Rio de Janeiro e já invadindo áreas privadas, né? E depois foi para São Paulo, não bastava dominar o Rio de Janeiro. Chegando em São Paulo, começaram a investir. Foram no governador e no secretário de Segurança e disseram, olha, as organizações criminosas estão investindo na área de petróleo, de distribuição de combustível e legalizando tudo. Aí o Sistema de Segurança de São Paulo pediu, então, quebra de sigilo. No Banco Central disseram, olha, nós não temos controle sobre o que está na fintech. Só quando a fintech transfere para outro é que se sabe e que se comunica ao Banco Central. Mas os que estão numa fintech só, estão protegidos pela fintech. E aí, o Sistema de Segurança de São Paulo pediu na Justiça, tudo legal, a quebra do sigilo das fintechs. E aí ficou com todos os dados nas mãos. E abriu o sigilo da fintech, e aí é que surgiram vários e vários nomes, dados de toda a fintech, transferências e tal, e até fora da investigação do PCC. É por isso que aqui em Brasília diz que a GAECO em São Paulo hoje detém um banco de dados que derruba a República, exatamente por conta disso. Então, por ser tão extenso assim, que se decretou o sigilo. Mas o sigilo não pode ser eterno, porque trata-se de um processo público. Eu preciso definir parâmetros ali do que é ou não é sigiloso. E aí passa essa impressão de que está escondendo algo, né? É tradicional, o melhor detergente do mundo é o sol, ou seja, a transparência explica tudo. Se há uma decretação de um sigilo, dá-se a impressão de que existe muito mais coisa podre ali por baixo desse sigilo. Isso pega muito mal.